Olá, eu sou Thaís Gachim, pesquisadora do comportamento humano, e convido você a conhecer um pouco da campanha de lançamento do meu primeiro livro, O Rabo da Lagartixa, um livro que fala de autoconhecimento para você fazer uma autoanálise. E eu vou bater papo com algumas pessoas para abordar um pouco desses assuntos. E eu te convido a participar dessa jornada com a gente. Quando ele era criança, ele gostava de olhar para dentro das casas das pessoas. Ele era de Taubaté, interior de São Paulo, e ele caminhava com os pais e as casas, as portas e as janelas eram dispostas para as calçadas. E o interessante é que ele não gostava de olhar para dentro das casas para saber o que as pessoas tinham dentro das casas, mas sim como eles viviam. E hoje eu estou aqui, em uma das casas dele, para saber como ele vive. Newton, obrigada por me receber aqui. A nossa conversa é muito. Eu quero fazer uma conversa mais próxima, saber um pouco mais de você, entender um pouco o seu funcionamento. Eu estou muito encantada por tudo que eu vi até aqui e obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço, Thaís. Obrigado pela chance da gente estar conversando. Eu sempre estive no seu lugar, né? É Uhum. diferente quando a gente conversa com as pessoas e a gente tenta tirar delas as verdades, as opiniões. E agora é um confronto, de alguma maneira. Você está investigando a minha vida, que também é bacana, que também a gente tem É todas as isso. histórias. A vida se completa com histórias. É verdade, com repertório, né, que eu Uhum, costumo dizer. Eu quis inverter o papel, porque você sempre costuma perguntar muito das pessoas, né? uhum. Mas hoje eu me coloco num lugar de interesse pelo outro, de escuta. Até no processo do meu livro, conforme eu fui estudando o comportamento humano, eu comecei a ficar com esse processo de escuta muito aguçado. Então, o meu interesse é muito mais ouvir e eu perceber o outro do que contar mais sobre mim. Mas se você quiser saber, Newton, pode perguntar também sobre mim, Daqui tá? a pouco a gente já vira essa conversa, gente. Eu vou começar a falar dela. Porque você também tem essa tendência de querer saber do outro, né? Exato, mas É. não, hoje eu vou me conter, prometo. Não, fica à vontade, fica à vontade. O que eu queria já começar, já te desafiando e te provocando, é o seguinte: você, assim que eu cheguei na Casa Conteúdo, que é um hub de negócios, né? Um hub de arquitetura e tudo mais, ele gera muitos negócios, muitos relacionamentos. Mas eu queria entender o que que você vê dentro dessa casa que é a sua essência. Mais do que um fornecedor, mais do que um arquiteto que chega aqui. Qual é a sua essência como pessoa mesmo? O que que você entende que aqui é um espelho seu? Eu acho que, na minha opinião, essa história vai muito pela abertura que você fez. Eu lembro de fato, quando eu Uhum, era criança, sempre tive muita curiosidade de entender o que tinha dentro das casas, né? No interior é aquilo, né? A porta, a janela, ela dá na calçada. uhum. Então a gente passava e eu levava aquele safanão. Naquela época, as crianças podiam apanhar dos pais. Não E era aí, proibido, né? não era proibido. E aí, acontecia isso, de eu pegar e ficar olhando mesmo pela casa das pessoas. E Uhum, minha mãe e meu pai, ai, garoto, que você está olhando na casa das pessoas? Não pode fazer isso. Mas eu queria entender como eles se movimentavam ali. Onde que era? Eu entro por onde? Eu entro, tem um sofá, tem uma sala, depois aquilo tem uma conexão com a cozinha. Onde eles dormem, como que é? Quando eu uhum, entrava, quando eu tinha a oportunidade de entrar então nessas casas, com os meus pais, com minha avó, com quem fosse, eu também tinha um momento que eu queria ir no banheiro, mas só que não, para eu olhar, né, como que era aquele trajeto, o que que tinha ali dentro, os quadros, os objetos. A casa conteúdo, ela é essa abertura, é eu uhum, proporcionar essa visitação para as pessoas, é uma casa aberta. Então, quando você fala dessa característica desse espelho, uhum, eu acho que é aquele desejo que eu tinha de ver o que tinha na casa das pessoas, como elas viviam, uhum. talvez não fosse correto naquela Naquele leitura, contexto. hoje não. Hoje é uma casa aberta para a visitação. Nilton, você sabe que você falando isso me vem à mente agora a questão da curiosidade, né? A curiosidade é o grande impulsor para gente evoluir como ser humano. Acho surpreendente que você, como criança, conseguiu pegar essa criatividade e trazer para a vida de hoje, né? Quem não tem criatividade ou quem não dá voz para a sua criatividade não consegue ouvir a sua própria voz. É, isso me veio agora à cabeça quando você foi falando, né? Você conseguiu trazer a sua curiosidade da infância para uma realização sua pessoal, né? Sim, e isso foi um processo complicado. A gente está romantizando. Nossa, que Isso que eu legal, ele queria era saber. criança e de repente agora ele já tem a Uhum, casa lá da visitação. Não. uhum. Aquela história, né? Também, fiz Senai com 14 anos, eu servi exército, eu segui aquele protocolo todo. Certo. Então, entrei num trabalho, meu primeiro trabalho foi pelo Senai, na Volkswagen, menor aprendiz. Então, dali eu fui construindo uma carreira, entrei numa empresa,
de siderurgia, que Uhum. foi crescendo por aquisição. E quando eu vi, já estava 24 anos no mercado de óleo e gás, de petróleo e gás. Certo. Em 2016, quando eu me desliguei da empresa, eu era diretor de supply chain, eu cuidava de toda a plataforma de movimentação de carga, de compras, de suprimentos, de várias coisas dentro dessa companhia, que eu fui crescendo com ela. Eu era o Uhum. mais jovem na diretoria. Por conta daquela história Lava Jato, aquelas coisas horríveis que aconteceram Uhum. naquela época, a empresa escandinava, uma matriz escandinava, ela resolveu encerrar a operação no Brasil. E aí eles ofereceram uma oportunidade naquele momento de eu ir para Luanda. Uau. Só que era uma coisa Hum. definitiva e não era do meu interesse. Aí eu me desliguei da empresa, foi uma coisa bacana e eles me devolveram. Eu morava no Rio de Janeiro na época, Certo. porque lá é que acontece isso tudo. Eles me devolveram para São Paulo e Hum. eu comecei de novo, com 41 anos. Começou de novo. Você saiu dessa empresa e. Falei assim, agora o que que eu vou fazer? Certo. Porque já estava tudo certo na minha vida. Independe de eu gostar de design de interiores, independe de eu vasculhar a casa das pessoas, eu já fazia isso. Eu já arrumava a casa da minha mãe, dos meus Uhum. irmãos, dos meus amigos. Quando eu ia, era um hobby estar na casa das pessoas e me envolver com isso de alguma maneira. Porque isso de uma forma transcende só o profissional. Isso é um Exato. interesse seu pessoal, né? É. E quando eu vim para São Paulo, comprei meu apartamento, eu mesmo fotografei e abri meu Instagram em junho de 2016. E aí começou a aparecer consulta de projeto, e não da minha área específica. Existia um headhunter na época que eu Uhum. estava trabalhando junto. E aí eu comecei a me envolver e achar curioso. Só que eu não sou arquiteto, né? Tenho uma formação de design de interiores que eu também Sim. fiz porque eu gosto. E aí comecei a entrar nisso. Um dia eu estava numa feira de decoração, conheci a Alessandra, que é minha sócia hoje aqui na casa. Hum. E ela olhou para mim e falou: Nossa, Nilton, eu tenho visto que você gosta muito de cores nos seus projetos. A gente está negociando agora com uma marca de tinta. Uhum. Vou apresentar você, vamos fazer alguma história? E eu Uhum. falei, não. Agora a gente tá vendo a Maria de Fátima, agora influenciadora em Vale Tudo. Muito antes disso. Aí eu aceitei e aí deu certo. Aí eu comecei a trabalhar com essa marca. A gente começou a correr o Brasil com a palestra Vida Se Completa com Histórias, onde eu mostrava os conteúdos, meus conteúdos autorais, fazendo um link. Eu que não sou arquiteto, de que maneira colocar cor na casa das pessoas, mas porque elas querem. Quais são os argumentos? Eu não era, então assim, até então eu era A cliente. questão sensorial É, das pessoas. eu como cliente, qual era a minha necessidade? O que que as pessoas poderiam, de que maneira que eu poderia ser convencido a colocar a cor na minha casa, sem aquela história de modismo, de tendência, de regra, ou de vamos fazer porque tem que fazer. Uhum. E deu certo, a gente ficou 2 anos nessa coisa com palestras. Aí um dia também numa palestra, eu encontrei com o pessoal da Casa Vogue, e aí eles me convidaram para ser colunista da Casa Vogue. E aí é uma chancela e dando uma credibilidade desse caminho que você É, começou a percorrer, né? Exato, pela simplicidade talvez com que eu tratasse as coisas. Por Ah. não ser arquiteto, a mesma coisa. Se um arquiteto entrasse na minha área de supply chain, ele Uhum. também traria um outro olhar. Eu, Sim. como aquele profissional que entro numa área de arquitetura, é um outro ponto de vista. Eu estou conseguindo encontrar muitos pontos de afinidade com o nosso olhar, né? Que eu estou gostando, tá me surpreendendo ouvir isso, porque quando você fala que colocar cor na casa do outro, entender as expectativas do outro, e sempre frisando, eu não sou arquiteto, eu sou designer, eu acho que existe até uma beleza maior nisso que você está falando sobre o seu trabalho, porque existe uma conexão com o outro. É como se você fizesse uma terapia através do olhar do outro na própria casa, né? Já que a casa das pessoas é o espelho do que elas são, de como elas se sentem confortáveis, ou até mesmo não se sentem confortáveis. Às vezes a pessoa tem uma casa que não orna e aquilo ali influencia em tudo. Então, eu acho que você faz um pouco de uma terapia com as pessoas na casa das pessoas e nos seus projetos. E aí, eu queria falar um pouco de coragem com você. Porque eu andei pesquisando um pouquinho sobre as coisas que você já falou, sobre as suas aspirações, e eu achei muito interessante que você frisou a coragem como uma característica forte sua, né? E a coragem não quer dizer que você não teve medo, imagino eu, né? Não, somos todos seres humanos, né? Passíveis de vulnerabilidade, e eu achei interessante, porque se você teve toda essa mudança, e o seu olho brilha quando você fala, olha, nessa mudança, quando eu consegui seguir o que realmente me interessava, você tem muito orgulho do seu repertório e da sua história, né? Me parece, quando você fala do que você fez, do que você conquistou. Mas o olhar começou a brilhar justamente quando você começa a contar essa etapa
que é quando entra realmente nas cores, nos sentimentos, no design, na casa do outro, conversando com as pessoas, entendendo as expectativas. Então, como é que você entende que a coragem passou pela sua vida? É, teve uma mudança quando o Rafa chegou na sua vida, que é o seu filho? Eu acho que, com certeza, né? O Rafa, eu tinha 20 anos, Uhum, né? Quando veio o Rafael. Você tem uma responsabilidade grande, filho, é uma responsabilidade até para sempre, pra sempre. né? É para sempre. Então, dois links, o Rafa, minha mãe também, eu sempre fui muito aquela história do filho mais velho também que ajuda. Minha mãe se separou do meu pai muito jovem, e daí aquela história. Então eu não via muito futuro, até por já estar envolvido numa grande empresa e com uma carreira já consolidada. Eu nunca avaliava a possibilidade de deixar a minha carreira para me aventurar com alguma outra coisa. Por quê? Porque eu ajudo a minha família, porque eu tenho filho. O senso de Então, esse responsabilidade. senso de responsabilidade, ele vem ancorado junto com essa pseudo-coragem. Acho que a coragem, Uhum, ela entra como um resultado de uma série de comportamentos. uhum, Você é forçado a ter coragem, porque você não tem uma outra alternativa, pela responsabilidade, né? uhum. Então, aí minha mãe veio a falecer em 2012. O Rafa também já um menino grande, hoje ele está com 29 anos, então já com 22, 23, sem a minha mãe, então aí eu olhei para minha vida e falei assim, cara, agora será que eu posso ser mais irresponsável um pouco e dar um passo Irresponsável? além nessa coragem? Certo, Irresponsável comparado à minha responsabilidade de sempre. certo. Será que eu posso ser um pouco mais irresponsável e abraçar essa ideia agora? Uhum, Que o Rafa já tá andando com as próprias pernas, que a minha mãe já não tá mais aqui, e agora não tem mais desculpa para eu me manter, para eu me obrigar a estar num lugar onde eu não quero. uhum, Então não tem mais isso. E aí eu pensei, se mesmo nesse lugar onde eu estava e não queria, eu tinha um destaque que tinha, né, com 40, 36 anos, 35 anos já era diretor, já era o mais novo de todos, conhecia, não bacana. sei o quê, nananã. Então eu já tinha um destaque, já era bem pontuado, não sei o que. Eu falei assim, cara, se eu sempre me dei bem com uma coisa que eu não gostava, entre Hum, aspas, imagina quando eu estiver fazendo uma coisa que eu gosto. Isso vai ser incrível, entendeu? Então foi muito desse risco de uhum, entender. Então, eu não sou arquiteto, já vou começar atrás? Não. Eu não sou arquiteto, mas eu posso fazer projetos como design de interiores, posso ter arquitetos na minha equipe, posso fazer palestras discutindo isso tudo, eu posso fazer ações de publicidade também, de repente, porque as pessoas se engajaram comigo em algum momento com o que eu mostrava. E ter esse viés também de divulgações, eu posso ter. Depois veio a Casa Conteúdo, uma mostra, hoje onde a gente mexe com indústria, uhum, então, eu abri o leque de uma forma abrangente e inédita que não existe até hoje. A gente não tem em São Paulo, talvez no Brasil, uma casa sim, que preste um serviço como a Casa Conteúdo hoje aqui, uhum, né? uhum, Já ouvi muito, quem faz tudo não faz nada. Ah, você nem é arquiteto, faz projeto. E é verdade, gente, eu não sou. Mas a é, gente tem esse olhar. Eu acho que tem que ter um tino, tem que ter um olhar, um direcionamento. Pessoas capacitadas estão na minha equipe para que a gente possa fazer, sob a minha supervisão, os projetos e tudo que a gente entrega. essa sua narrativa me fez trazer alguns pontos do meu estudo no processo da construção do livro, né? Uhum. Eu acho que o ponto-chave, eu começo meu livro falando sobre o egoísmo positivo, o egoísmo saudável, né? Porque muito se pensa quando a gente é uma pessoa muito egoísta, a gente não. É uma coisa que faz mal para as pessoas, né? Uhum. Mas quando a gente tem um egoísmo saudável, a gente olha para si para depois conseguir transbordar para o outro. Eu acho que é um excelente exemplo para citar um pouco sobre o seu repertório de vida, quando você tem um senso de responsabilidade, não conseguia ainda trazer esse egoísmo só para o seu pertencimento no mundo, você tinha uma responsabilidade com o outro e você entendeu o momento certo de falar: agora eu consigo olhar para mim, entender o meu lugar no mundo e parar e olhar um pouquinho para mim. E esse, eu tenho certeza que esse egoísmo desse momento da sua vida você conseguiu transportar tanto pro Rafa, tanto Uhum. para a memória, né? Para a memória da sua mãe, Uhum. quanto para outras pessoas que estão ao seu redor. Então, eu reforço aqui a necessidade da gente conseguir olhar para si e esquecer um pouco o outro para a gente conseguir retornar para o mundo de uma forma diferente. Porque senão não vale a pena. Sem culpa, sem remorso, porque é um Sim. processo. Eu É. lembro que mesmo depois disso, eu já tinha
é o quê? Eu já estava já mais ou menos uns 4 anos atuando já com projetos e com palestras e com coisas quando a gente veio com a ideia da Casa Conteúdo. Uhum. Fazer 5 anos agora, o ano que vem. Só quando eu abri a Casa Conteúdo foi que eu tive coragem, mais Uhum. uma coragem, de olhar para o meu LinkedIn e mudar o meu status Legal. oficialmente. Aham. Tirar aquele Newton de terno, tirar aquele Newton de diretor, supply chain e colocar que o Newton é designer de interiores e que agora ele tem nananana, ele faz isso já há tanto tempo, Com orgulho de papapá. você mesmo e É, sentindo que é, agora faz sentido. é. E vieram de novo, Uhum. enxurradas de, nossa, mas você tá ficando louco, nossa, mas... Gente, ninguém tá pagando a minha conta, ninguém sabe da minha vida, ninguém, nada, né? Então eu acho que é sobre isso. Você lidar com suas questões, você gerenciar, né? Você gerenciar as suas questões da melhor maneira possível, Certo. sem se preocupar com a opinião alheia, que de fato é preocupante. É, incomoda, né? A opinião do outro Incomoda. incomoda, mas eu acho que quando a gente consegue ter certeza de quem a gente é, do que, para que estamos aqui, a gente consegue seguir sem ser influenciado pelo que o outro fica falando da gente, né? Exato. Mas eu vou fazer uma pergunta agora que me veio à cabeça, curiosa, que é o seguinte: como o meu livro se chama O Rabo da Lagartixa, eu não sei se você conhece a técnica da lagartixa, que quando ela se sente ameaçada, ela libera, isso de fato acontece, ela libera um pedaço do rabo dela, o rabo fica se mexendo, ele distrai a presa e ela foge. E depois ela se regenera de num outro formato. E eu faço essa metáfora durante o livro, né? Como a gente tem várias fases da nossa vida. Uhum. Você entende que em algum momento você vai olhar e vai falar: eu ainda tenho alguma novidade para trazer, eu ainda sinto que tem um espaço novo. Porque a gente pode mudar, porque hoje isso pode fazer sentido e em algum momento ainda alguma coisa ainda precisa se completar. Você ainda não precisa nem contar para a gente o que é, mas você sente que ainda tem alguma coisa dentro de você que ainda precisa, que ainda pode ser realizado? Se você me perguntasse, Newton, quando você fez essa mudança na sua carreira, você já estava pensando em abrir a Casa Conteúdo? Não. Não. Se você pensasse, você ia fazer projeto, mas você ia fazer palestra, talks, enfrentar centenas de pessoas? Não. Então eu acho que não. Eu acho que ainda pode ter muita coisa a vir, Sim. por vir, mas eu não fico planejando muito as coisas, não. Acho que, voltando de novo para a história da coragem, Uhum. quando existe uma oportunidade, você agarra aquela oportunidade e pronto. Se você faz, eu também, não subestimando, mas se você faz, eu também, talvez eu possa Sim, fazer. Se claro. o outro faz, talvez eu também consiga entregar de alguma maneira. Então, eu acho que é sobre essa possibilidade de você agarrar oportunidades que de fato tenham, que Junto com a sejam do seu intuição, né? interesse É. de continuar seguindo. Mas eu não sou uma pessoa que planejou muito. Desculpa Uhum. vocês aí que estão nos ouvindo que planejam muitas Não, coisas. na verdade é um exemplo que você está trazendo como É, incentivo mesmo. De repente o planejar não é o é. necessário e a intuição é o que sente, o que sente o seu coração pulsar, né? O É. fio condutor para você conseguir realizar suas ideias pode ser mais importante do que planejar. Porque existem muitos fatores externos que você pode se frustrar muito nos planejamentos muito cartesianos, né? Eu acho que a gente Exatamente. precisa de aprovação, a gente precisa de oportunidade, a gente precisa de budget, a gente precisa de tudo, de disponibilidade. Então, se eu escrevo isso em algum lugar, e aí, sabe? Uma coisa muito interessante, quando a gente veio ver essa casa, Uhum, ainda na pandemia, 2021, uhum, existia um êxodo, né? Essa casa ela está hoje no Jardim Europa, que é um dos bairros mais tradicionais, não o mais tradicional, o mais bacana de São Paulo, e a uhum. gente fala de fato, a gente vive de imagem, a gente vive de beleza, como a gente estava conversando. Eu Sim. trabalho com beleza, então eu tenho que estar num bairro incrível, numa casa incrível, para mostrar de fato essa valorização e esse reposicionamento dos parceiros que estão comigo. Uhum. Se fosse hoje, nós não teríamos cacife para estar aqui. Na Foi no época, a gente momento aproveitou aquela certo. oportunidade É. que, pós-pandemia, no final da pandemia, as pessoas estavam inseguras, ninguém sabia o que estava fazendo, foi um risco muito grande, mas a gente conseguiu excelentes condições comerciais de estarmos aqui, em aluguel, em tudo, para trazermos as marcas para cá. De oportunidade. As marcas não sabiam naquela época como que elas iam conversar com seus clientes e a gente Uhum. estava abrindo um novo canal de visibilidade. Então era uma oportunidade. E foi e é até hoje. Uhum.
E aproveitando isso que você falou agora, de aproveitar a oportunidade, né, conseguir esse gancho de, no momento da crise, conseguir essa casa, de repente hoje não conseguiria, eu falo muito disso no meu livro, né? Quando a gente tem um autoconhecimento, quando a gente entende quem a gente é e o que a gente realmente está proposto a fazer aqui, a gente, nos momentos certos, a gente consegue se posicionar da forma adequada, né? Consegue agarrar as oportunidades, a gente consegue enxergar melhor o que está na nossa frente. E eu termino a nossa conversa justamente falando isso. Eu tenho certeza que era aqui que eu deveria estar hoje. De verdade, o que eu estou te falando. Assim, eu tenho certeza que o pré-lançamento do meu livro deveria ter sido aqui com você, com essa sensibilidade e com essa disponibilidade. Obrigada pela sua generosidade mesmo, de querer me ouvir, de querer conhecer e de entregar um pouco da sua vida para mim. Então eu tenho certeza que era aqui que eu deveria estar hoje. Obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, Thaís. Acho que nada é por acaso, como você bem disse. Isso. É aquela história, né? O não acolhimento que talvez eu tenha passado, que eu não perpetue isso, né? Que a gente abra Uhum. portas, que a gente dê oportunidades, que a gente consiga contar um pouco da nossa história para talvez essas histórias motivarem, né? Gerações que estão chegando agora e que estão um pouco perdidas. Nós também, eu também, né? Uhum. Então eu não sabia o que eu queria, eu não sabia, não tinha certeza de nada, eu fui levando as coisas da melhor maneira, e até que um dia o universo ele vem, ele vai encaixando Isso. da maneira mais estranha, da maneira mais imprevisível. Se eu fosse numa cartomante, você gosta de cartomante? Já fui. Pois é. Se eu fosse numa cartomante, sei lá, alguma coisa assim, sei lá. E ela me dissesse, Newton, olha só, vai estar com 40 anos você vai ter uma transição. Eu ia falar assim, ai, tá, É, sério, devolve meu dinheiro. Eu isso. não ia acreditar. Então, são coisas que são engraçadas e Porque talvez naquele curiosas. momento você não sabia o que Exato, e as estava. coisas elas são muito dinâmicas, elas vão acontecendo, você vai permitindo e a sua intuição vai guiando de fato para você seguir. Consciência, né, Newton? Obrigado. Consciência. Obrigado, Thaís. Obrigada.